Eu sou o professor Gabriel Rickel, da Universidade Federal de Itajubá. Estou acompanhando vocês neste curso de Física Experimental 1. Este será o nosso quarto e último laboratório. Iremos aprofundar o estudo da grandeza-energia e como a utilizamos para analisar sistemas mecânicos. Veremos que em situações conservativas, a energia mecânica total se mantém, podendo, entretanto, ser intercambiada entre as formas potencial e cinética. Especificamente neste laboratório, nós faremos uso de um elemento oscilante sobre um trilho inclinado que pode intercambiar continuamente a energia mecânica total entre as formas potencial gravitacional, potencial elástica e cinética. Vamos lá? Como de costume, iniciamos pela descrição do aparato instrumental. Neste laboratório, o aparato é simples, mas com alguns elementos novos. Continuamos a usar duas bancadas. Usaremos um novo trilho de ar da marca CIDEP, bastante similar ao que usamos nos 3 primeiros laboratórios. Ele é menor que o anterior, mas o que motiva a mudança é que este pode ser inclinado em até 45 graus. Neste laboratório, nós utilizaremos o trilho da forma inclinada, em um ângulo bem maior que nos laboratórios anteriores, quando inclinamos o trilho com o uso de calços. O soprador utilizado continua sendo da marca FIV, só alterando a mangueira de acoplamento para o novo trilho. O carrinho utilizado no ensaio é da marca CIDEP, com hastes laterais para lastro e estruturas na extremidade para a colocação das molas. O lastro do carrinho será feito com unidades de massa de 50 gramas. Utilizaremos 2 molas metálicas para fazer o carrinho oscilar. Elas estarão presas nas extremidades do carrinho e do trilho, sendo a menor para a parte alta e a maior para a parte baixa. A massa do carrinho será aferida com uma balança digital da marca Bell, com erro de 0,1 grama. Como no laboratório 3, tempo e posição serão extraídos dos filmes feitos por uma câmera digital Canon EOS Rebel T6i, com lente grande angular acoplada a um tripé. Antes de iniciar o ensaio, colocamos 200 gramas de lastro no carrinho, sendo 100 gramas de cada lado a fim de evitar desequilíbrios. Para medir a massa, ligamos a balança e efetuamos a tara. A massa total do carrinho para este ensaio será de 383,7 gramas. Também precisamos obter a inclinação do trilho, que neste modelo é lida diretamente na escala de inclinação. Obtemos uma leitura de 11,8 graus. O erro desta escala é de 0,5 graus. O próximo procedimento é colocar o carrinho sobre o trilho atado às molas. Para tanto, ligamos o soprador de ar. Colocamos a mola menor no carrinho e aprendemos na extremidade superior do trilho. Em seguida, fazemos o mesmo com a mola maior, prendendo-a na extremidade inferior. O carrinho deve oscilar sem que as molas arrastem no trilho. Esta também é a razão do porquê usamos 2 molas. Note que o carrinho fica em repouso com as 2 molas esticadas.
Finalmente, colocamos o carrinho para oscilar. Puxamos cerca de 10 centímetros para cima de sua posição de equilíbrio e soltamos em seguida. Utilizaremos apenas as 6 primeiras oscilações, a fim de evitar as perdas por dissipação. Nas visões junto ao trilho, nota-se que as molas não tocam o trilho, mesmo quando recolhidas, o que evita perdas por atrito. O primeiro passo da análise é obter os dados do filme através do programa Tracker. Como vimos no laboratório 3, é preciso primeiro abrir o filme e criar os eixos ordenados. Coloque a origem na parte baixa do trilho com um eixo X paralelo ao trilho. Crie o bastão de medição usando as marcações de 800 e 200 milímetros do trilho. Use a barra de rolagem do filme e adiante até o ponto onde o carrinho é solto. Observe uma oscilação do carrinho, o que equivale a uma ida à parte baixa e retorno à parte alta. Amplie para ver o quadro em que o carrinho atinge o ponto mais alto no trilho. Use as flechinhas embaixo para avançar ou regredir quadro a quadro. Quando encontrar o quadro certo, clique na barra de rolagem com o botão direito do mouse e determine o quadro como inicial. Volte o ajuste da ampliação e conte 5 oscilações. Próximo à quinta, repita o procedimento que fizemos para achar o quadro inicial, a fim de determinar o quadro final. Crie um ponto de massa para acompanhar o carrinho e clique em pesquisar. Aguarde o tracker terminar o procedimento. Feche a janela de busca. Na tabela de dados, deixe selecionado apenas X e a velocidade Vx. Exporte os dados como fizemos no laboratório 3. No SciDavis, importe os dados da mesma maneira que fizemos no laboratório 3. A planilha terá 3 colunas: tempo, posição e velocidade. Selecione a coluna com a posição X e faça um gráfico de pontos. Note que este gráfico apresenta uma tendência senoidal. Iremos ajustar uma senoide. Para tanto, vá no menu principal e clique em Análises e depois Fit Wizard. Na nova janela, no campo Parameters, digite S0,A,W. Estes serão o ponto médio, a amplitude e a frequência angular da oscilação. No campo em branco abaixo, digite a equação de ajuste: S0 mais A vezes cosseno de W vezes X. A seguir, clique no botão Fit. Na nova janela, será necessário chutar valores iniciais para ajudar o programa com o ajuste. S0 pode ser indicado como ponto médio da oscilação, prolongando-se este ponto até o eixo Y. A amplitude é cerca de metade da excursão pico a pico da oscilação. Para a frequência angular, veja o intervalo de tempo entre o início e o primeiro máximo. Divida 2 vezes π
pelo valor deste intervalo. Por fim, clique em Fit. Se tudo deu certo, o programa ajustará a senoide, fornecendo os parâmetros e erros. Anote estes valores. Ajeite o gráfico, pois ele será cobrado no relatório. Salve e não feche o SciDavis, pois continuaremos utilizando. A energia potencial elástica está associada à constante de elasticidade K e ao quadrado da deformação do elemento elástico. No caso específico deste laboratório, as duas molas podem ser substituídas por uma única, com um K equivalente. O valor de K equivalente pode ser obtido a partir da massa medida para o carrinho e da frequência angular que obtemos para o ajuste. A deformação ΔL, entretanto, necessita de um ponto zero para ser medida. Se o trilho está na horizontal, ambas as molas estão esticadas, já que a soma de seus comprimentos naturais com o comprimento do carrinho é inferior ao tamanho do trilho. Como as molas têm tamanhos e Ks diferentes, existirá um ponto de equilíbrio. Neste ponto qualquer, as forças exercidas pelas molas são iguais e opostas. Chamaremos este ponto de potencial elástico nulo como L0. Assim, nosso ponto zero é L0, e é em relação a ele que mediremos a energia potencial elástica. Mas no ensaio, o trilho estava inclinado, com o carrinho deslocado para baixo do ponto zero. As forças são reequilibradas com a componente da força-peso na direção do trilho. Um novo ponto de equilíbrio é determinado, S0, o que estabelecemos no ajuste senoidal. Para relacionar L0 e S0, utilizamos o balanço de forças. A força elástica equivalente equilibra-se com a componente peso, permitindo assim calcular ΔS e o valor de L0. Desta forma, podemos determinar a energia potencial elástica do carrinho em cada instante de tempo. Para tanto, voltamos no SciDavis e criamos 4 colunas novas na planilha, todas para as energias. No menu principal, vá em Table, depois Dimensions, mude o campo Columns para 7. Vamos mudar os nomes destas colunas. Clique na primeira, vá em Description e altere Name. Coloque EPE para energia potencial elástica. Na segunda coluna, altere para EPG, de energia potencial gravitacional. Na terceira coluna, altere o nome para EC, de energia cinética. E na quarta e última, altere para ET, de energia total. Volte na coluna EPE e depois vá em Fórmula. Digite a equação que desenvolvemos com os devidos valores medidos, direta ou indiretamente. Clique em Apply para fazer o cálculo. A energia potencial gravitacional depende de uma variação em altura e, portanto, também carece de um ponto zero a ser determinado. Observamos que, enquanto oscila no trilho, o carrinho sobe e desce entre valores mínimo e máximo de altura. Assim, estabeleceremos o ponto zero como a altura mínima que o carrinho alcança no trilho. Desta forma, o ΔH ficará em função da posição do carrinho, dos parâmetros do ajuste e do seno do ângulo. Voltamos no SciDavis para calcular a energia potencial gravitacional, conforme desenvolvemos agora.
A energia cinética é a mais fácil de ser calculada, pois só depende da massa medida do carrinho e das velocidades obtidas com o tracker. No SciDavis, digite a equação direcionando para a coluna de velocidade. Tendo as três formas de energia calculadas para cada instante de tempo, podemos calcular a energia mecânica total. Na coluna ET, simplesmente some as três anteriores. Vamos ver graficamente. Selecione as quatro colunas, vá em Plot e depois Line. Perceba no gráfico a alternância das três formas de energia ao longo do tempo, ao passo que a energia total mantém-se, a menos de flutuações experimentais. Ajeite o gráfico, pois ele deverá constar no relatório. A seguir, faça um gráfico de linhas só da energia total. Perceba que, além das flutuações aleatórias, existe uma tendência de queda devido às dissipações nas molas e do arrasto do ar. Trace uma reta indo em análises, depois Quick Fit e Fit Linear. Com o ajuste efetuado, discuta se a energia mecânica se manteve nestas 5 oscilações analisadas, considerando uma tolerância de 4% em relação ao valor inicial. Conclua os trabalhos do Laboratório 4 organizando as medidas e resultados obtidos. Expresse corretamente a massa do carrinho, o ângulo de inclinação do trilho e seu seno. Tenha registrado os parâmetros do ajuste senoidal às oscilações e o K equivalente calculado. O gráfico das oscilações com o ajuste e sua equação, bem como os gráficos de energia, deverão compor um arquivo PDF. Faça a análise da dissipação de energia. Para finalizar, acesse o ambiente Moodle da disciplina e preencha o relatório do laboratório. Isto garante a frequência e a avaliação. Esperamos que este laboratório tenha demonstrado que a energia é uma grandeza que auxilia na análise de sistemas mecânicos, tanto na compreensão de processos que estão envolvidos, quanto na obtenção da resolução. Foi um ano difícil e todos nós tivemos que nos adaptar. Estamos cientes que nada substitui o laboratório presencial e a famosa mão na massa. Esperamos que o nosso esforço em levar esta disciplina em RTE até vocês tenha valido a pena e suprido em parte esta ausência. Que o presencial volte logo. Até lá!